Beleza. Bom, aí ficou um exercício aqui para gente fazer em relação a isso, né? Vamos dar uma estudada nele aqui. Cálculo de carga necessária para produzir uma alteração específica no diâmetro, né? Então, uma tração deve ser aplicada ao longo de um eixo, uma tensão de tração deve ser aplicada ao longo do eixo, do comprimento de uma barra cilíndrica de latão. Então, estamos trabalhando com latão, né? Ela tem um diâmetro de 10 milímetros. Determine a magnitude da carga necessária para produzir uma variação de 2,5 vezes 10 na menos 3 milímetros, vai dar 0,0025 milímetros no diâmetro, né? Uma redução de diâmetro. Como ele está, esse pontilhado aqui é a barra de latão, né? É a barra de latão original. Depois da tração, ela teve uma redução de diâmetro, né? Evidentemente, muito pequena, né? Muito pequena, mas ela teve. E a gente quer saber qual é a carga necessária, qual é a força necessária para a gente obter essa alteração de diâmetro aqui, né? Se a deformação for puramente elástica, né? Então a gente está falando também que, considerando que a deformação é elástica, né? Se está dentro do regime elástico, a gente consegue estabelecer o coeficiente Poisson, o módulo de elasticidade, a lei de Hooke, né? Então tá. Então vamos pensar no seguinte, que a deformação em relação ao eixo da peça, né, na direção da força, né, ela é basicamente a deformação em Z, né, EZ, é o quanto que tu variou de comprimento divididos pelo comprimento inicial, né, o comprimento final menos o comprimento inicial divididos pelo comprimento inicial, é uma porcentagem, na verdade, né? Então vai me dar uma variação de comprimento em relação à direção da força. E também uma EX, né, aqui a gente tem um eixo de referência, qual é a variação dessa deformação aqui na direção de X, né? Qual é a estricção dessa peça, qual é a redução de diâmetro dessa peça, né? Então a deformação na direção X ela é dada pela variação do diâmetro em relação ao diâmetro inicial, né? Temos o diâmetro final, que é menor do que o diâmetro inicial. Então o diâmetro final menos o diâmetro inicial divididos pelo diâmetro inicial vai nos dar uma porcentagem também, né? Uma deformação. Então, se a gente quer saber qual é a deformação, se a gente tem a deformação esperada, né? A redução de diâmetro esperada que foi dada pelo problema, então a gente já tem uma variação de diâmetro em relação ao diâmetro inicial, né? Até porque diz aqui, nós temos um diâmetro de 10 e queremos saber que carga é necessária para reduzir esse diâmetro em 2,5 vezes 10 na menos 3 milímetros, né? Então, estamos aqui. A variação de diâmetro divididos pelo diâmetro, né? Então, temos aqui um número aqui, né? Menos 2,5 vezes 10 na menos 4. Ela não é, a deformação é um adimensional, porque é milímetro por milímetro. Se a gente multiplicar por 100, vamos ter uma porcentagem. Mas essa aqui, nesse caso, não está multiplicada por 100. E ela é negativa, uma vez que o diâmetro está reduzindo, né? Óbvio. Na medida que aqui a gente, por essa equação, a gente consegue ver isso, né? Se o diâmetro inicial é maior do que o diâmetro, aliás, o diâmetro final é menor do que o diâmetro inicial, então quer dizer que vai dar um valor negativo, tu diminuiu a dimensão, né? Beleza, achando esse valor aqui, né, de deformação no diâmetro, a gente consegue trabalhar com o coeficiente Poisson, né? A gente sabe que o coeficiente Poisson é a relação entre a deformação lateral pela deformação longitudinal, numa direção x ou numa direção y, né? Então é a deformação lateral divididos pela deformação longitudinal. Essa é o coeficiente Poisson, né? É a relação de deformação, né? Que tem, né, em duas dimensões.
essa deformação de tração e a deformação lateral que tem, né? Essa relação. Então, se a gente conhece o material, que é um latão, né? Temos o coeficiente de Poisson do latão, por tabela, né? Conhece a deformação no diâmetro. Vamos conseguir determinar a deformação no eixo Z. Tá? Faz aqui. Então, o coeficiente Poisson, né, é o EZ, na verdade o coeficiente Poisson estava aqui, ele só trocou de lugar. Né? A gente achou uma deformação longitudinal de 7,35 vezes 10 a menos 4. Também sem unidade, né, uma deformação. Se a gente quiser em porcentagem, multiplica por 100. Certo. Então, o que a gente tem, né? Para a gente saber a força aplicada, né? Porque tensão é igual a força sobre a área. Para a gente saber a força, a gente tem que multiplicar pela tensão. É isso que ele vai fazer, né? Mas como é que a gente vai saber a tensão? Né? Vai saber justamente porque nós temos uma deformação calculada, né? Uma deformação e temos um módulo de elasticidade. Temos essas duas coisas. Se a gente subir na nossa tabela aqui, ó, e a gente está trabalhando com uma liga de latão. Né? A gente subir aqui, o latão, o nosso módulo de elasticidade do latão é 97. Então, se a gente tem o nosso módulo de elasticidade e a gente tem o coeficiente de Poisson, determinamos aqui, a partir daqui, né, o EX, né, o EX, e depois conseguimos o EZ, né, calculamos o EZ. Então temos aqui, ó, o EZ calculado pelo coeficiente Poisson, né, o módulo de elasticidade pela tabela. Então a gente consegue determinar a tensão. Né? Qual é a tensão nesse material a partir dessa relação de Hooke aqui, né? Dessa relação proporcional, né? Tensão igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Então tá, então definimos a tensão, agora a gente tem que achar a área, né? Trabalhamos com a área inicial, tá? Trabalhamos com a área inicial. Então vamos lá, a gente tem a tensão, que é 71 megapascal, vezes o diâmetro inicial dividido por 2. Bom, aí é uma fórmula de área, né? A área é igual a πd2 sobre 4, né? Então é isso. Fizemos uma multiplicação aqui, a nossa tensão, 71,3 megapascal, ou vezes 10 na 6 newton por metro quadrado, né? O que é megapascal, né? O que é megapascal? Unidade de tensão no sistema internacional, ela é newton por metro quadrado. Também é chamado de pascal. Isso é o sistema internacional. Essa é a unidade de medida, né? Essa é a unidade oficial, né? Agora, se a gente quiser trabalhar, como a gente trabalha na mecânica, trabalhamos em milímetros, né? A gente trabalha com newton por milímetro quadrado, que é o tal do megapascal. O mega, na verdade, é só uma notação de potência, né? Uma notação de potência. Eu vou vir para cá. T, G, M, K, por exemplo. Aqui é o tera vezes 10 na 12, giga vezes 10 na 9, mega
mega vezes 10 na 6, e o quilo vezes 10 na 3. Então, o que a gente tem aqui? 7,1 vezes 3, 71,3 vezes 71,3 megapascal. Então, 71,3 vezes 10 na 6 newton por metro quadrado, né? Pascal. Vezes a área, né? A área é o cálculo que ele fez de área aqui, né? A partir do diâmetro inicial. Vamos achar em newtons, né? Ou ainda em libra, né? Parênteses no sistema inglês. Sistema inglês. Libra, e tem um Fzinho aqui, que é para indicar força, né? Libra também, quando às vezes aparece Libra, mas se referindo à massa. Né? Mas, às vezes, se refere também à força. É isso aí, então a gente conseguiu determinar a carga, a força aplicada, essa força aqui, nós vamos causar essa deformação no diâmetro aqui, né? Isso quer dizer que a lei de Hooke é uma regra proporcional dentro do regime elástico, né? Então, a partir daquela proporcionalidade da lei de Hooke, para tensões normais, né? Tensões normais. E o que eu digo que é normal, né? A gente tem a nossa peça, seção transversal da peça. Isso aqui é uma tensão normal, né? Normal, tensão normal a seção transversal da peça. E o cisalhamento é uma tensão transversal, né? Cisalhamento. Na direção é paralelo à seção transversal. Então, assim como a lei de Hooke também vale para o cisalhamento, né? Já que essa unidade aqui, esse giga, é um módulo de cisalhamento, ele é um pouquinho diferente, né, do módulo de elasticidade. Por latão seria 37 em vez de 97. Mas como a gente está falando de ensaio de tração, não temos esforços de cisalhamento. Muito bem, alguma dúvida? Depois vocês me perguntem. Aí falamos sobre algumas propriedades, né, da ductilidade, falamos um pouco sobre deformação plástica, limite plástico, sobre ductilidade, né, que é a capacidade do material se deformar na região plástica até se romper, né? Dependendo da temperatura, a menos 200 graus Celsius para o mesmo material, né, no caso, para o ferro, né, a 200 graus Celsius eu tenho uma ductilidade, a menos 100 eu tenho uma outra ductilidade completamente diferente, a 25 graus Celsius eu tenho uma outra ductilidade também diferente. É o que acontece, por exemplo, com materiais que trabalham a frio, né? Tu tem que garantir as propriedades mecânicas do material, tu tem que ensaiar ele em temperaturas negativas, por exemplo, né? Aços navais, né? Quando um navio, tu sabe que aquele navio pode navegar em águas geladas, né? Então tu tem que garantir ensaio, tu tem que ensaiar materiais que, né, tu tem que fornecer para o engenheiro, né, para o projetista, propriedades mecânicas naquelas temperaturas, né? Que garanta que a 0 graus Celsius, por exemplo, as propriedades do material vai ser aquela, né, que ele ensaiou, né? Então, a temperatura de serviço, ela manda muito. E a ductilidade, normalmente, ela é em alongamento, né, em porcentagem de alongamento até a ruptura, tá? Então, por exemplo, o alumínio tem 40% de alongamento, cobre um pouquinho mais, né? O latão esse latão, né? Essa liga de latão com 30% de zinco, né? Tem 68. Se a gente pegar o aço, ele tem 25 de alongamento, né?
de ductilidade em relação ao latão, por exemplo. O latão tem muito mais ductilidade, mais do que o dobro de ductilidade que o aço 1020, que é um aço dúctil, é um aço de baixo teor de carbono, chamado aço doce, aço dúctil. Falamos de resiliência também, tenacidade, e aí a gente parou na dureza, né? Então, basicamente, aí eu parei por aqui, e aí vamos falar um pouquinho mais sobre dureza. Então, na verdade, a dureza ela é uma medida de resistência à deformação plástica, né? O que é um material duro, né? E como é que, na verdade, é medido essa dureza? Né? É a partir de uma impressão, né? De uma pequena impressão na superfície da peça. Né? A gente, através de uma esfera, né, de material, de um determinado material, uma ponta esférica de um determinado material, de um material duro normalmente, né, a gente força essa pequena ponta esférica sobre a superfície e ela vai causar uma pequena impressão, né, uma pequena deformação plástica localizada ali, né. Então, essa deformação, isso é uma medida de dureza, né? É a resistência à deformação plástica localizada. Então, a profundidade ou o tamanho da impressão fornece uma medida relativa de dureza. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma ponta de metal duro, né? Ou uma ponta de diamante, e pressionar essa ponta, que o diamante é um material extremamente duro, o material mais duro da natureza, né? Então, se eu pressionar essa ponta de diamante sobre a minha superfície do material, eu vou deformar esse material e isso vai me dar uma medida, né? Essa marcação que essa minha ponteira vai fazer, eu vou botar no microscópio e vou fazer uma medida dela. E ela vai me dar uma medida de dureza, né? Então, as medidas mais comuns assim de dureza são a Rockwell, né? A Brinell, a Knupp e a Vickers. São essas 4 medidas de dureza que a gente encontra aí em engenharia principais, né? Existem outras, mas principalmente são essas 4. Né? E a medida de dureza é interessante porque são ensaios relativamente simples. Eu vou passar um vídeo para vocês, não aqui, porque eu não, acho que não vai rodar legal na transmissão, mas vou deixar para vocês dar uma olhada. Né? Existem hoje equipamentos que tu consegue medir dureza em campo, né? Tem um equipamento portátil que tu leva para campo, dá uma pressão no material ali, através de uma ponteira, e ele te dá já um relatório, um valor de dureza daquele material. Né? Tu está passando no campo, assim, tá passando no pátio, olha uma chapa, não sabe que chapa é aquela, e faz uma impressão ali, uma pequena impressão, e ela vai te dar um valor de dureza. Né? Então é um teste extremamente simples que tu consegue fazer, né? Assim como tem também, claro, tem testes, tem ensaios mais sofisticados que tu precisa levar para o laboratório, mas são equipamentos relativamente simples, relativamente pequenos, né? Que tu consegue fazer consegue tirar propriedades dos materiais, né? Outra, eles não é um ensaio não destrutivo, né? Tu não precisa destruir a tua peça para fazer o ensaio, né? E o mais interessante ainda é que tu consegue relacionar a dureza com outras propriedades mecânicas. Né? Então, desde que tu conheça a dureza, que na verdade é uma medida, é uma resistência à deformação plástica, né? Como a gente tinha falado antes, né? Uma resistência a uma deformação plástica localizada. Então, tu consegue relacionar a dureza com o teu, por exemplo, limite de resistência mecânica, teu limite lá de ruptura, né? Dá para fazer essas relações.
Então, esse aqui, por exemplo, são os ensaios de dureza. Sim, uma tabela geral, assim, né? Então, o que que a dureza Brinell, por exemplo, né? Que é uma das mais utilizadas, assim. Então, a dureza Brinell, o que que é o... Se trata do quê, né? Se trata de um penetrador, que ele chama, né? Que é uma esfera de aço com 10 milímetros de carbeto de tungstênio, né? Carbeto de tungstênio é o mesmo material que é produzido em ferramentas de usinagem, de metal duro, né? É o mesmo metal duro ou vidia, também, também conhecido. É o carbeto de tungstênio. Então, era um material extremamente duro, né? Então, são esferas de carbeto de tungstênio de 10 milímetros, como padrão, assim, de ensaio, né? Isso é determinado por normas internacionais, né? Então, todo o ensaio Brinell é a partir desse tipo de penetrador, tá? Então, a gente tem uma esfera, né? Claro, aí essa esfera vai estar acoplada numa haste, né? Enfim, aí vai estar dentro de um dispositivo aí, de um equipamento, né? Aplica-se uma carga, né, na superfície da peça, uma carga P aqui, uma força F, vamos dizer assim. Aplica-se uma carga, né, e essa esfera ela vai fazer uma penetração no material, né? Então a dureza Brinell, ela vai ser basicamente é uma relação matemática, né, da carga, duas vezes a carga, divididos pela geometria do que, do que ocorreu ali, né? O D é o diâmetro da esfera, e o D, D minúsculo, o D maiúsculo é o diâmetro da esfera, o D minúsculo é o diâmetro da marcação que ela fez, né? Da marcação que essa esfera fez na peça, né? Claro que ela não entra totalmente, isso aqui simboliza a superfície da peça, né? Ela não entra totalmente, ela não afunda totalmente na peça, né? Ela entra só uma parcela, né? Quanto mais macio é o material, né? Quanto mais macio, mais ela vai penetrar, né? E menor vai ser o meu valor de dureza. Quanto mais duro é o meu material, menos ela vai penetrar e mais alto vai ser esse valor de dureza aqui, né? Então, a partir de uma relação matemática que tu faz medindo a marcação da esfera e sabendo o diâmetro da esfera, tu tem um valor de dureza. Dureza Brinell. É uma dureza relativa, né? A gente chama de dureza relativa. Não é um valor assim absoluto, né? Não é um valor, a tensão dele tensão de escoamento é 300, né? Aquele valor 300 megapascal. Não, para te saber um valor de dureza, tu tem que saber primeiramente qual é a técnica que tu está empregando, né? Por exemplo, vamos para a próxima, né? Vamos falar dessa aqui, ó, dureza Rockwell, né? Então existem duas formas de tu medir dureza Rockwell. Tem a dureza Rockwell e a dureza Rockwell superficial, que são para elementos muito finos, né? São para peças muito finas ou para situações mais específicas, né? A Rockwell é a mais usada, né? Então, o que que tu tem? Tu tem um cone de diamante, né? Tu tem uma ponta de diamante aqui cônica, né? Uma ponteira de diamante. Esses diâmetros do diamante eles vão variar aqui de 1/16, 1/8, 1/4 e meia, né? Esse diâmetro aqui, né? O diâmetro da base do cone aqui, né? E eles vão ter cargas diferentes também, né? Então tu vai ter um nível de carga, por exemplo, Rockwell A, não sei, agora tem que dar uma olhada, mas tu vai ter um ensaio Rockwell que aplica uma carga de 60 quilos, tu vai ter outro ensaio Rockwell que aplica uma carga de 100, e tu vai ter um outro ensaio Rockwell que aplica uma carga de 150, né? Então são três ensaios diferentes, né? E toda vez que a gente aplicar um ensaio Rockwell, a gente tem que dizer qual é a carga que a gente aplicou, né? E o Rockwell superficial para peças menores são cargas menores aqui, mas vamos se concentrar nessa aqui, né? Então quer dizer o quê? É um ensaio totalmente diferente do Brinell, né? Então ele vai me dar um valor diferente, ele vai me dar um outro valor, uma outra coisa, né? Se eu medir Brinell, ele não vai me dar, o Rockwell vai me dar um outro valor, vai me dar em Rockwell, né? Então são medidas relativas, a dureza é uma medida relativa. Então toda vez assim que eu
falo em dureza, eu tenho que dizer que dureza que eu estou falando, né? Para mim saber qual é para mim ter uma referência, né? Para mim balizar, para me referenciar. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem uma escala de durezas, ó, que relaciona uma dureza com a outra, né? Então, por exemplo, nós temos a dureza KNUP, aí tem. Eu acabei não falando das outras durezas, vamos falar delas primeiro, né? A microdureza Vickers e a microdureza KNUP, na verdade, Vickers e KNUP, né, elas têm, são outra metodologia de medição de dureza. A Vickers, por exemplo, ela é uma pirâmide, uma ponta piramidal, né? Aqui é a vista da ponta dela, né? Ou até mesmo, na verdade, é a vista da marcação. Essa aqui é a vista da marcação da ponta, né? A partir de uma pirâmide, né? Então, aqui é a marcação na peça, né? Então, tu tem uma carga, então a tua dureza Vickers, HV, né? É 1,854 dividido, vezes a carga divididos pelo diâmetro por essa diagonal, né? Não é diâmetro, é diagonal. Diagonal. Né? Divididos pela diagonal ao quadrado. Vai me dar uma dureza Vickers. E a NUP, essa aqui, ela é um outro tipo de medição também, que não é que é piramidal aqui, a marcação também, só que ela faz uma outra relação. Tá? Esse tipo de microdureza aqui, ela é muito usada. Aí existem aplicações, por exemplo, a Brinell e a Rockwell, elas são usadas para durezas, para materiais, para medições comuns, assim, vamos dizer, né? Medições em campo, medições, macromedições, tá? A Vickers, e aqui a gente já fala microdureza Vickers, ela é muito usada para te determinar durezas da microestrutura. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho um desenho de microestrutura aqui. Não tem. Não, mas mais para frente eu vou ter. Essa aqui é uma imagem de microestrutura de material. Então a gente vê que tem cores diferentes aqui, né? Então, que essas cores diferentes, cada cor dessas é uma fase, né? A gente chama, né? Então, se eu quiser medir aqui, ó, microscopicamente, se eu quiser medir essa dureza dessa fase, com a dureza Vickers eu consigo. Então, através de um microscópio, né, eu vou ter a minha amostra de material ali, lixada, né, eu vou fazer um lixamento com várias sucessões de lixas, até uma lixa 1200, depois vou passar para um polimento, vou espelhar essa minha superfície, né, uma pequena amostra de material, vou espelhar ela, vou fazer um ataque normalmente de nital, né, dependendo do material, mas normalmente nital, e ela vai corroer essa parte escura que são materiais, são fases corroídas, né? Então, a parte branca é uma fase que não foi corroída, então ela tá refletindo a luz, e essa aqui não está refletindo a luz, né, do microscópio, porque está corroída. Então, então, já que são fases diferentes, são constituições diferentes, né? Então, a microdureza Vickers consegue medir a dureza dessa fase e consegue medir a dureza dessa fase. Se isso aqui é uma martensita, por exemplo, se isso aqui fosse uma martensita, a gente conseguiria medir a dureza da martensita, que é o resultado da têmpera, né? A microestrutura, a fase microestrutural resultado da têmpera, né? Que é dura, né? Então, aqui seria uma fase dura e aqui seria uma fase bem mais macia, né? Tanto que quando tu faz uma têmpera, a martensita não fica 100% na microestrutura do material, né? Tu aumenta essa quantidade de martensita, tu aumenta a quantidade dentro da seção do material, na microestrutura do material, mas ela não é totalitária, né? Ela sempre vai ter outros constituintes, outras fases, né?
Mas, enfim, a dureza Vickers faz isso. Então, mede micro, a dureza Vickers é que mede micro durezas. Então, aqui a gente tem uma relação entre essas medidas de dureza. Por exemplo, essa dureza Brinell, ela tem uma escala bem alta, bem larga de medições, ó. Dureza Brinell, né? A dureza Rockwell tem uma escala menor, tá? E a Rockwell C, né? A Rockwell B, que é aquilo que a gente estava falando de cargas, né? Cargas diferentes, né? Até 60 quilos, ela aplica uma perfuração de 60 quilos, com uma carga de 60 quilos. A Rockwell B, essa aqui é a Rockwell B, uma carga de 100 quilos, a Rockwell C, uma carga de 150 quilos. Né? Então aqui a gente tem essas medidas aqui, né? E por que eu não uso a Brinell, por exemplo, né? Porque se tu analisar aqui, ó, a dureza Brinell, ela tem variações nas escalas, por exemplo, de 10 a 20, agora de 20 a 50 eu tenho um espaço mais largo aqui, né? De 50 a 100 eu já tenho um espaço menor, de 100 a 200 eu tenho um espaço menor e assim sucessivamente, né? Então eu tenho imprecisões aqui, né? E às vezes é mais preciso a gente fazer uma dureza Rockwell, desde que eu esteja trabalhando nessa faixa aqui, né? De escala ou nessa faixa de escala. Aí conforme o meu material, eu vou ter uma carga ali aplicada no meu ensaio que vai me dar maior precisão na minha medida, tá? Por exemplo, vamos pensar aqui em aços de alta usinabilidade, aços macios, por exemplo, um aço 1020, né? Ele vai ter uma dureza aqui, uma Rockwell C de 20, uma Rockwell B até daria para medir, né? Talvez a gente mediria essa faixa de aços aqui, teria que ver, na verdade, teria que analisar direitinho qual é o aço que tu está medindo, mas daqui a pouco a gente consegue aqui, ó, uma medida mais precisa com a Rockwell B, tá? Mas é isso aí. E a gente consegue também estabelecer relações entre dureza e limite de resistência à tração, né? Lá o limite de ruptura do material, né? Então, para aços doces até isso, claro, com a dureza Brinell, essa é uma vantagem na dureza Brinell, né? Tem uma escala larga aqui, né? Pega uma ampla faixa de materiais de dureza, né? Então, aços doces até 380 Brinell de dureza, né? Se tu achar algo em torno até 380 Brinell de dureza, 200, 300, 400, 500, 300, até mais ou menos aqui, né? 380 Brinell, então tu tem uma relação 3,6 vezes o resultado da dureza vai me dar meu limite de resistência, né? Então eu consigo determinar, tenho lá meu instrumento portátil lá de meu durômetro, né? Meu durômetro portátil, faço uma medição rápida ali na minha peça e consigo estabelecer meu limite de resistência, por exemplo. E aí outras relações para aços de baixa liga, aços temperados, vai mudando essas relações, né? Latão encroado, latão recozido, a gente vai ver o que é isso, né? Alumínio e suas ligas, né? 4 vezes a dureza que tu encontrou. E aqui eu deixei um vídeo sobre um durômetro portátil, então, mostrando como é que funciona um durômetro portátil. Muito bem. Existem mecanismos, né, formas de aumentar a resistência de materiais, né? Então, quando um aço, por exemplo, vem lá da siderúrgica, né, ele vem com normalmente, a não ser que tu peça ao contrário, mas normalmente ele vem no estado recozido, que chama, né?
Ou seja, isso quer dizer que ele vem num estado padrão, assim, né? No estado normal, né? No estado standard. E, e através de algumas, de algumas formas, né? De algumas técnicas, a gente consegue mudar as propriedades do material, né? Nós conseguimos alterar as propriedades do material através de algumas técnicas, né? E aí eu vou falar alguma coisa que... e essa mudança de propriedades do material, ela passa diretamente pelas aquelas questões que a gente estava estudando de defeitos, né? De defeitos na rede cristalina, né? De planos cristalinos. Então, a habilidade de um material de se deformar plasticamente, né? A habilidade de um material se deformar plasticamente depende da habilidade das discordâncias se moverem, né? Então, quando eu tenho uma deformação elástica, eu não tenho preocupação com isso, porque eu vou carregar o meu material, vou fazer um carregamento nele, vai se deformar elasticamente, quando eu soltar esse carregamento, ele vai voltar para a posição original, né? Mas a questão é quando eu começo a deformar ele plasticamente, quando eu ultrapasso aquele limite de escoamento, né? Ou o limite de proporcionalidade, né? Também chamado. Então, a habilidade desse material se deformar depende da habilidade das discordâncias se moverem. Então, o que vai acontecer lá, né? Lá no interior do meu material? Vai haver um escorregamento de átomos, né? Daqueles planos, dentro dos cristais, né? Então, aqueles átomos, tu vai vencer a energia de ligação deles, né? Eles vão se deformando elasticamente até que tu consegue vencer aquela energia de ligação e eles vão escorregar uns em relação aos outros, na direção de um plano preferencial ali, né? Na verdade, essas discordâncias que a gente tem ali, por exemplo, vazios ou defeitos de linha, são são pontos de fragilidade da tua rede cristalina em relação a esses, a esses escorregamentos. Então, quando a capacidade de um material se deformar plasticamente depende dessas discordâncias se moverem, né? Então, a restrição ao movimento dessas discordâncias, né, quando tu restringe o movimento de discordância, confere maior dureza e resistência ao material. Então, para mim, para mim ter maior resistência do meu material, eu posso promover um impedimento dessas discordâncias, né? Eu posso promover um impedimento de movimento de discordâncias, que é o que são esses pontos frágeis dentro da estrutura cristalina do material, e é por onde esses átomos vão começar a escorregar a partir de um plano de escorregamento, né? Então, a deformação plástica promove o escorregamento dos planos de átomos no interior do grão, tá? Depois de removido o carregamento, os escorregamentos promovem um aumento de discordâncias, aumentando assim a resistência dos escorregamentos, a novos escorregamentos. Então eu vou partir para uma figura aqui, né? Temos aqui um material com uma microestrutura normal, vamos dizer assim, né? Sem deformações, né? Como no estado recosido, né? Como veio de fábrica, como veio da onde tu comprou ela, né? A partir do momento que tu faz uma deformação plástica nesse material, por exemplo, um ensaio de tração, esse material é submetido à tração e ele se deforma plasticamente, o que vai acontecer é uma deformação justamente desses grãos. Se tu tem
uma força no sentido vertical à tela aqui, né? Tu tem uma deformação desses grãos, eles vão se deformar, né? Eles vão se deformar até um certo limite, né? Que é o limite de resistência do material. E eles vão adquirir essa forma aqui, eles vão ficar alongados na direção da força, né? E não vão voltar mais ao estado original. Se isso aqui tivesse dentro do regime elástico, né, eles voltariam para essa forma, mas dentro do regime plástico, eles vão ficar assim, dessa forma, né? E se a gente analisar esse caso aqui, né, se a gente aproximar mais ainda o microscópio, a gente vai ver algo desse tipo aqui, né? Linhas, né, estrias de escorregamentos, né? Aqui, por exemplo, está o contorno de grão, né? A gente pode ver um contorno de grão, que é uma discordância também, né? A gente já falou sobre isso. O outro contorno de grão, né? A gente consegue enxergar contornos de grão e a gente consegue enxergar dentro dos contornos de grão escorregamentos, né? E esses escorregamentos aqui, eles ficaram, né? Eles, depois que tu removeu a carga, eles ficaram. E esses próprios escorregamentos agora vão impedir que novos escorregamentos ocorram, ou vão restringir que novos escorregamentos ocorram, né? Porque antes tu não tinha essas estrias, tu tinha um material standard. Depois que tu deformou eles, ele ficou dessa forma, né? Ficou com essas estrias aqui. E isso quer dizer, então, que a gente encruou o material. A gente fez um processo de encruamento dele. E o que isso quer dizer? Que a gente deformou plasticamente o material, retirou a carga, e ele agora, deformado plasticamente, vai ter mais dificuldade de, ou seja, vou colocar nesse gráfico aqui, vou pegar uma outra caneta. Então, esse aqui é o material, é o gráfico de tensão-deformação do material, uh, do material como recebido, chamado, né? Material como recebido, né? Estado recozido. Né? Tens um limite elástico aqui, tens uma região elástica, começou a se deformar plasticamente até a sua ruptura. Então vamos pensar no seguinte, ó, nós fomos subindo a tensão, a carga, né? Foi subindo a tensão, saiu do limite elástico, né? Limite de a tensão de escoamento do material, limite de escoamento dele, e foi se deformando plasticamente a partir daqui. E até a gente chegou nesse ponto D aqui e parou a deformação, né? A gente chegou até essa força aqui, até essa tensão aqui. Como a gente não chegou no limite de resistência do material, que é o limite de ruptura dele, ele se deformou praticamente. E agora, quando a gente retirou a carga, ele não voltou por esse mesmo caminho aqui. Ele agora, quando a gente retirou a carga, ele ficou naquele lugar e ele desceu por aqui. Agora ele tem essa outra linha de elasticidade, né? Ele tem essa outra limite de proporcionalidade. E o que aconteceu? Ele aumentou o limite elástico dele. A resistência do material ao escoamento, né? Agora com o encroamento, tu limitou o movimento de discordâncias. Essas estrias que ficaram paradas agora, que ficaram da forma como está, as próprias estrias vão limitar novas deformações, né? E é o que acontece aqui. Então tu vai ter um limite elástico ainda, o material vai estar dentro de um limite elástico, só que vai ter um modo de elasticidade muito maior. Em contrapartida, tu vai ter uma ductilidade, uma capacidade antes da ruptura muito menor. Então tu aumentou a tua resistência mecânica, então aumentou o teu limite elástico, porém tu diminuiu a tua ductilidade, né? Isso é um material encroado. Ele endureceu, ele enrijeceu, aumentou seu limite elástico, porém ele perdeu ductilidade.
E aqui a gente consegue ver... Não, ainda não. Isso, então, é encruamento, tá? Endurecimento ou aumento de resistência de limite de escoamento através de deformação plástica, né? Aqui, por exemplo, ó, se a gente pegar na porcentagem de trabalho frio, limite de escoamento. Porcentagem de trabalho frio. Porcentagem de trabalho frio justamente é essa deformação plástica que ocorreu, né? E quando eu falo trabalho a frio, é abaixo da temperatura de recristalização. A gente, a gente tem duas temperaturas de trabalho, né? Dentro da conformação dos metais. Ou, na verdade, dentro como é que a gente pode falar? Dentro do trabalho dos materiais, né? Tu tem um trabalho a quente, tá? Deve estar péssimo aqui. E tem um trabalho frio. Quando tu trabalha quente, vocês vão estudar isso lá em processo de conformação mecânica. Quando tu trabalha quente, é como se tu estivesse trabalhando com um material macio, amolecido, né? Então tu trabalha acima de uma determinada temperatura em que não faz diferença a tua deformação, né? Tu vai deformar o teu material e ele não vai sofrer absolutamente nada, né? Porque ele vai estar amolecido, né? A temperatura a frio, abaixo dessa determinada temperatura que amolece a liga, né? A temperatura frio é a temperatura que vai causar o encruamento, né? É dentro da que vai causar o encruamento. Então, se a gente pegar, por exemplo, ó, e aqui a gente fala em porcentagem de trabalho a frio, né? O que é isso? É a tua deformação plástica, é a tua porcentagem de deformação a frio, né? Trabalhando a frio em temperatura ambiente, por exemplo, né? Então, aqui, ó, a zero, sem deformação, eu tenho um determinado limite de escoamento. Por exemplo, para um aço 1040, eu tenho 450 de limite de escoamento, 450 megapascal. Para uma liga de latão, eu tenho quase 200 megapascal aqui. Para um cobre puro, eu tenho aqui em torno de 150 megapascal de limite de escoamento, tá? Sem deformação. Na medida que eu vou aumentando a minha deformação, por exemplo, aqui em 30%, eu noto que eu aumentei eu fiz um incremento no lateral e aumentei o meu. Vê que o máximo 1040 aqui ele já foi lá para cima, né, para 750 megapascal. De 450 ele foi para 750. Né? Ele aumentou bastante por deformação plástica. Mas ao mesmo tempo que ele aumentou esse aqui é o limite de escoamento, aqui a gente está para o limite de escoamento, limite de resistência, né? Aqui é o limite de ruptura também, né? Limite de resistência. Pegando os mesmos 30%, a gente lá para o aço 1040, a gente foi para 850 megapascal de limite de ruptura. E aqui a gente está em 750 megapascal de limite de escoamento, né? Então tá, a gente aumentou a resistência mecânica do material por deformação plástica. Porém, a gente diminuiu drasticamente a ductilidade, né? Enquanto a zero de deformação eu tenho uma ductilidade aqui do aço, ó, de 25%, né? Sem deformação, a 30% eu posso deformar ele 10% só, né? Então cai para lá mais da metade, né? Então é isso. Então a gente tem um aumento, o encruamento faz com que o material aumente a resistência mecânica, porém diminua a sua ductilidade, né? Claro, isso considerando um trabalho a frio, né? Então essa é uma forma de tu aumentar. Esse é um mecanismo de aumento de resistência do teu material, né? É o encruamento, né? É o trabalho a frio, é a deformação a frio.
tá? Outro mecanismo que tu tem para aumentar a tua resistência do material, recebesse lá o teu material standard, né? Comprou tua barra, tua chapa, né? De aço, standard, né? Padrão, do estado recozido ou como recebido, também chamado, né? Uma outra forma de então de tu aumentar a resistência desse material é por solução sólida. E o que que é isso? É simplesmente tu formar uma liga, né? Formar uma liga. Por exemplo, vou pegar um ponteiro a laser. Outra forma de aumentar a resistência em metais é metais puros têm dureza e resistência menor, menos eu botei aqui, mas é menor que a liga. Então o que que acontece lá, né? Por exemplo, o exemplo do cobre e do níquel, tá? Essa aqui é uma liga cobre-níquel, tá? Esse gráfico A aqui, liga cobre-níquel. Na verdade, todas. Limite de escoamento, limite de resistência. Aqui é um limite de resistência, aqui é o limite de escoamento e aqui o alongamento. Essa é uma liga cobre-níquel, tá? Bom, a 0% de níquel eu tenho lá meu cobre puro, né? A uma determinada, que eu tenho lá um limite de resistência. Porém, à medida que a minha liga vai adquirindo níquel, né? A minha resistência à atração vai aumentando, né? Porque simplesmente eu estou colocando um elemento químico, um outro metal, que está agregando propriedades, as propriedades que ele traz, né? Agregando as propriedades, a gente está pegando o cobre e agregando propriedades do níquel no meu cobre. Então eu estou formando uma liga de cobre com níquel, né? E essa, no caso do cobre-níquel, é uma solução sólida que a gente chama de solução sólida substitucional. Porque aquilo que a gente já falou, que como os tamanhos de átomos eles são iguais do cobre e do níquel, ou quase iguais, na verdade, né? E eles têm afinidades eletrônicas, então eles conseguem... não está aqui, está no outro slide. Mas a gente já falou bastante sobre isso, que eles conseguem posicionar no lugar, um substituir o lugar do outro, né? Porque eles são iguais, praticamente iguais, né? Tem propriedades diferentes, mas eletronicamente eles são eles têm uma afinidade. E eles têm diâmetros iguais, então o níquel consegue substituir lá dentro da minha estrutura CFC, cúbica de face centrada, ele consegue substituir um átomo de cobre, né? Então isso ele substitui, então é uma solução, né? Solução substitucional. Assim como o ferro e o carbono formando o aço, né? Aquela liga de aço é uma solução intersticial, porque o carbono muito menor do que o ferro vai se posicionar nos vazios entre os cristais de ferro ali, né? Cúbica de face centrada, não, cúbica de corpo centrado, né? Então ali entre aquela ligação cúbica de corpo centrado, o cobre se enfia, né? A gente já falou sobre isso também. Então é uma forma que tu tem de aumentar a tua resistência é através de ligas, ligas metálicas, né? Então na medida que o níquel vai acrescentando teores de níquel no teu cobre, ele vai aumentando a resistência, né? Porém, em contrapartida, a ductilidade dele, né, o alongamento, né, a deformação, né, ele vai diminuindo à medida que o níquel vai crescendo de níquel na liga. Assim funciona também com o latão, né? Na medida que tu vai colocando teores de zinco no teu cobre, tu vai aumentando a resistência mecânica do teu material, da tua liga, né?
Quanto mais zinco, até um certo ponto, né, evidentemente, quanto mais zinco, maior é a resistência mecânica dele. Em contrapartida, também, ele vai sofrer conductilidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Muito bom. Aliás, muito bem. Esses são os mecanismos, então, que a gente está falando aqui, é de mecanismos de aumento de resistência de material, né? Então, um deles é tem mais um terceiro, né? Então, a gente falou sobre encruamento por solução sólida, né? Por formação de liga, né, basicamente, e o outro é redução do tamanho de grão. Uh, se eu tenho uma peça e eu estou deformando ela plasticamente, o meu contorno de grão também serve como uma barreira ou um limitador de escorregamento dos meus planos, né? Da movimentação das minhas discordâncias ou do escorregamento das minhas discordâncias, né? Então, aquelas regiões fragilizadas ali ou mal formadas da minha rede cristalina, né, as minhas imperfeições ou as minhas discordâncias vão começar a escorregar, porém, os contornos de grão vão ser limitadores desses escorregamentos aqui. Então, quanto mais contorno de grão eu tiver, quanto menor for o meu tamanho de grão, quanto menor for esse tamanho de grão aqui, mais contornos de grão eu vou ter, e mais restrições às minhas movimentações, meus escorregamentos, né, de átomos, eu vou ter. Mais restrições a isso eu vou ter. Então, quer dizer que eu vou aumentar a resistência mecânica do meu material, né? Então, quanto menor é o tamanho de grão, maior é a resistência. Justamente porque tu tem mais contornos de grão. Se tu tiver contornos maiores, né, quanto maior o teu contorno, quanto maior o tamanho do teu grão, menos contorno de grão tu vai ter, né? Mais uma solução homogênea, né, maior vai ser, por exemplo, se a gente pegar esse grão aqui, né, quanto maior ele for, né, maior for essa solução aqui, essa fase aqui, quanto maior ela for, né, eu vou eliminar outros grãos, então eu vou diminuir o meu tamanho de contorno de grão, né? Vou diminuir a minha possibilidade de restrição a esses movimentos, tá? Então aqui a gente tem, ó, tamanho de grão, 10 na menos 1 milímetros, né? 10 na menos 1 milímetro, 10 na menos 2. Então a gente consegue calcular aqui um diâmetro médio aqui, um diâmetro médio, ele não é redondo, né? Exatamente redondo, mas a gente fala em diâmetro aqui do grão, tá? Então quanto menor for o diâmetro do grão, quanto menor for o diâmetro do grão, 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 na menos 3, maior é o meu limite de escoamento, tá? Quanto maior essa dimensão do grão, quanto menor a dimensão do grão, maior, ou seja, mais contornos de grão eu vou ter, maior vai ser meu limite de escoamento. Então, e como é que tu determina esse tamanho de grão? Isso a gente vai ver agora. A gente vai ver que através de tratamentos térmicos, né? Se eu pegar um material e colocar num forno a uma determinada temperatura, esses grãos vão começar a crescer. Vão começar a crescer, crescer, crescer. E quanto mais tu deixar ele crescer, mais frágil está se tornando o material, né? Quanto menor esse for, se tu conseguir deixar, quanto menor tu conseguir deixar o tamanho do teu grão, melhor vai ser em relação à resistência mecânica. Mas a gente vai ver melhor isso aí. Então, tá, a gente tem aqui encruamentos, né? Ou tamanhos de grão, né? Tamanhos de grão inapropriados, ou um encruamento, por exemplo, que é uma deformação
que é uma deformação do teu material, né? Dos teus grãos. Então tu pode ter uma recuperação desse, é possível recuperar a condição original do teu material através de um procedimento chamado recristalização, né? A recristalização também é um procedimento de tratamento térmico, né? E os tratamentos térmicos vocês vão ver de forma mais aprofundada em materiais para construção mecânica, tá? Então a recristalização ela é uma maneira de tu recuperar o teu material à condição original, né? Além de alteração de resistência, outras propriedades podem ser alteradas. Claro, se tu considerou, por exemplo, um processo de encruamento, né? Se o teu material está encruado, fez um processo de deformação a frio no teu material, tu alterou propriedades, tu aumentou a tua resistência mecânica. Porém, outras propriedades podem ser alteradas com encruamento, né? Por exemplo, condutividade elétrica, resistência à corrosão. Se tu tem uma previsão de resistência à corrosão e tu encruar teu material, essa previsão mudou, provavelmente, né? A tua resistência à corrosão pode ter sido alterada, tu pode aumentar o teu potencial de corrosão ali, né? Então, a gente, através da recristalização, consegue, se for conveniente, recuperar esses processos. Isso acontece bastante lá na produção do aço, né? Essa recuperação, esse processo de recuperação, né? Porque tu vem lá na parte siderúrgica, né? Na siderurgia, o aço... vamos pensar numa barra quadrada, né? Como é que funciona a produção de uma barra quadrada? Tu tem lá o aço, produziu o aço lá na siderúrgica, né? Regulou a composição química dele, e ele ainda líquido, tu derramou ele num lingote, né? Através de uma lingoteira, assim, né? Num lingote, né? E esse metal foi, na medida que ele vai sendo vazado nessa lingoteira, ele vai se resfriando e vai se solidificando e se resfriando e se solidificando. Quando chega nos rolos laminadores, né, só que ele é um material totalmente disforme, né? Então, quando ele chega nos rolos laminadores, que são rolos que vão dar forma ao material através de deformação, eles vão estar trabalhando a quente. Então, esses rolos laminadores vão pressionar o material, vão comprimir o material a quente, né? Vão comprimir o material a quente, esse material vai estar amolecido, e eles vão dando forma. É como se uma massa de pão tivesse sovando pão, sabe? Passando naqueles rolos de sovar pão. É a mesma coisa. Então ele vai dando uma forma quadrada na tua peça, né? Só que o material a quente, na medida que ele vai resfriando, ele começa a se empenar, começa a sofrer tensões térmicas, e começa a sofrer desvios dimensionais. Então tu precisa fazer um acabamento a frio, um trabalho a frio, né? Então tu tem que baixar a temperatura desse teu material, né? Dar uma pré-forma nele, baixar a temperatura do material, trabalhar com ele a frio, para ele ter maior, aí ele a frio, não vai ter tanta distorção térmica. Então tu vai conseguir deixar ele na bitola que tu precisa, né? Só que se tu tá trabalhando a frio, deixou ele na bitola, mas tu tá então fazendo justamente esse processo aqui, né? Os rolos laminadores, trabalhando a frio, vai estar laminando o material, né? Vai estar alongando toda a granulometria dele, toda a microestrutura. Então tu precisa fazer um processo de recozimento, um aquecimento do teu material para voltar à condição original, né? E claro, cada material possui a sua temperatura de recristalização, né? Que é lá próximo, da metade a um terço aí do ponto de fusão dos materiais. Por exemplo, o aço, a temperatura de fusão do aço é 1500 graus Celsius. A temperatura de recristalização dele, a temperatura de trabalho a quente, é acima de 1000 graus Celsius, é 1000 graus para cima,
né? Então ali tu vai estar trabalhando a quente com o teu material, com ele amolecido. Abaixo disso, tu vai estar trabalhando a frio, né? O latão, o cobre, ele, o ponto de fusão dele, uma liga de latão, ela é em torno de 950 graus Celsius, né? A temperatura de recristalização dele, de trabalho a quente, é de 500 para cima, né? Até 500 graus Celsius, ali fica nessa região. Abaixo disso é um trabalho a frio, né? Então vamos pensar no seguinte: se a gente tem aqui uma microestrutura encroada, né? Lá pela laminação a frio, por exemplo, fiz um acabamento na minha barra quadrada, né? Deixei ela na bitola certinha pelo trabalho a frio, mas eu tive um processo pelas estrias aqui, a gente percebe um encroamento. Quando a gente leva para a temperatura de recristalização, o que vai acontecer? A gente vai permitir, a partir da difusão dessa alta temperatura a gente vai permitir que átomos da tua liga possam se movimentar e possam se reorganizar. Então vai surgir pequenos pontos aqui, vocês estão vendo aí, pequenos pontos de surgimento de novos grãos. Então esses grãos, de novos grãos, exatamente. Então esses átomos estão saindo dessas zonas aqui deformadas, que elas estão relativamente tensas, vamos dizer assim, e estão migrando para outras regiões e formando novas colônias, assim, de novas formações de grão, né? E à medida que o tempo vai passando nessa temperatura de recristalização, esses pontos aqui vão aumentando, né? E vão tomando conta do teu material até que ele chega a uma temperatura lá, aí tu chega numa medida lá que tu espera da tua microestrutura, né? A partir desses crescimentos pontuais aqui de grãos, né? Esses grãos vão crescendo a partir da deformação no interior aqui desses grãos deformados plasticamente, né? Por difusão, né? Ou seja, movimentação atômica no estado sólido, né? E se tu manter eles na temperatura, nessa temperatura, manter eles, os grãos vão começar a aumentar. A partir dos maiores, vão começar a eliminar os menores, eles vão aumentando, 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 e aí corre o risco de voltar a ter uma resistência mecânica baixa por aumento de grão, né? Então a gente aumenta demais o grão, aumenta excessivamente o grão, e ele acaba diminuindo os contornos de grão e, consequentemente, as restrições de movimento das discordâncias, né? Então é isso que está acontecendo. Então o tratamento térmico ele tem um tempo e temperatura. Ele é totalmente dependente da temperatura e do tempo, né? Tu aumenta a temperatura acima da temperatura de recristalização, que é para justamente promover essa reorganização aqui, né? Até um determinado tempo. Se tu passar desse tempo, tu vai ter problemas de resistência mecânica. Tu vai ir de encontro, né, ao que tu deseja, tu vai contra o que tu deseja, né? Então, basicamente isso. Então, o que eu fiz? Tem um material, tem um encruamento, a partir de um aquecimento, da recristalização, a partir da recristalização, ele começou a voltar ao seu estado original. Esse negócio de recristalização, também, quando a gente falar de tratamentos térmicos, a recristalização, esse tratamento que a gente está fazendo aqui é um tratamento de recozimento, né? A gente está fazendo um recozimento no material quando a gente está fazendo isso, né? Reorganizando, devolvendo ao material a microestrutura original dele, né? Depois da deformação. Muito bem. E aí, fazendo um exercício aqui, fazendo umas continhas. Aqui, nesse exercício, a gente apresenta aí um gráfico de tensão-deformação.
Isso para a gente encerrar hoje, tá? Mas a gente apresenta aqui um gráfico de tensão-deformação de uma liga de cobre e zinco, né? Um latão. A gente fez o ensaio, ele nos gerou esse gráfico. E aí, a partir desse gráfico, a gente quer determinar qual é o módulo de elasticidade do material. E a gente conhecer o módulo de elasticidade do material é fundamental para projetos, tá? Claro que isso muitas vezes tem tabela, mas tu pode não saber que material que tu está trabalhando. Como eu falei, por exemplo, se tu reaproveita um material e tu não conhece ele, tu pode de repente pegar uma amostra desse material, fazer um ensaio de tração e verificar o módulo de elasticidade dele. Então, a partir do gráfico, eu quero dizer que tu consegue tirar essas informações. Tanto que as tabelas são justamente os resultados que a gente encontra nas tabelas é justamente desses ensaios. Então ele pede um módulo de elasticidade do material. Então como é que a gente avalia isso? A gente determina o módulo de elasticidade do material. Bom, lá pela lei de Hooke, e o módulo de elasticidade, óbvio, está dentro da região elástica, né? Então a gente sabe que tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação do material. Então, se a gente pegar dentro do limite elástico e fazer uma variação da tensão por uma variação de deformação, a gente consegue determinar o módulo de elasticidade, né? Como? Bom, nesse ponto aqui, a gente pode começar pelo zero, né? Nesse ponto aqui eu tenho zero tensão e zero deformação. Agora, nesse ponto aqui, por exemplo, 150, em 150 de tensão, quanto que eu tenho de deformação? Né? Aí eu tenho que partir para esse gráfico aqui, que na verdade é uma ampliação, né, dessa região aqui que a gente não consegue ver muito bem, porque aqui a gente tem uma escala muito grande de valor de... Como é um material dúctil, né, um material muito dúctil, a gente tem uma escala de deformação muito grande. Então a gente tem que pegar uma lupa, colocar nessa região aqui, na verdade mudar a escala de deformação, né? Aqui a gente está trabalhando até 0,005, né? Aqui a gente tem 0,1, por exemplo. A gente está falando aí de 10 vezes, né, a escala, né? Então aqui, ó, se a gente pegar aqui em megapascal, a escala em megapascal de tensão, 150 está aqui, ó. 150. E a gente traçar um ponto no gráfico aqui, ó. Né? E aqui a tensão em PSI, né, no sistema inglês. O que a gente tem? Né? A gente tem essa deformação aqui, que é o quê? Aqui é 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 0,01, aqui é 0,02, e aqui é 0,03, e aqui é 0,04 e 0,05. Então a gente está aqui, ó, entre 1 e 2. Então a gente tem justamente 0,016 que ele coloca no problema aqui, 0,016. Então, se a gente tem a tensão 2 é 150 menos a tensão 1 que a gente determinou que é 0, né? Divididos pela deformação, a deformação 0 e aqui é 0,0016, a gente tem um módulo de elasticidade de 93,8 gigapascal. Então, a partir, simplesmente determinando a partir do zero, né? Zero até aqui, eu tenho uma reta, é proporcional, né? Então, é uma interpolação isso aqui, né? Uma interpolação. É quase uma regra de 3, na verdade, né? Se de zero eu tenho zero, né? Zero de tensão eu tenho zero de deformação, 150 eu vou ter quanto, né? Basicamente é isso.
É uma proporcionalidade. Beleza. Modo de elasticidade definido. A resistência ao escoamento para uma pré-deformação de 0,02. Então, o que ele quer saber? A resistência do escoamento, o limite de escoamento do material. E o que acontece, que a gente já tinha conversado há um tempo atrás? Quando a gente não... Qual é o limite de escoamento desse material aqui, né? Olhando no gráfico. Normalmente não, mas existem gráficos que o limite de escoamento é bem definido. A gente consegue definir o limite de escoamento dele, né? Consegue definir. Esse aqui, onde é que está, né? Porque não está bem definido isso. Ele não consegue definir muito bem onde é que começa, onde é que começa a curva e termina a reta, né? Onde é que termina essa reta aqui do limite de proporcionalidade, do limite elástico, começa a curva, né, de deformação plástica. A gente não consegue definir. Então a gente tem uma estratégia para isso, que é justamente aqui, ó, numa pré-deformação de 0,02. Em 0,02, e aqui a gente passa para a lupa aqui, ó. Agora eu vou pegar uma borracha. Opa. Em 0,02, ó. 0,002. Aqui, né? A gente traça um pontilhado aqui paralelo a essa reta. Paralelo a essa reta. E esse aqui a gente define que é o nosso limite de escoamento. Então, quando a gente não tem bem definido onde é que está, a gente pega 0,02, e aqui nessa escala de gráfico a gente nem consegue, a gente tem que ampliar a escala de gráfico aqui, na escala de deformação. Em 0,02 de deformação, a gente traça uma paralela ao limite elástico aqui, traça uma paralela, e onde ela cortar o gráfico é o nosso. Opa, eu fiz deu uma caída para baixo aqui, mas é aqui. 250. Esse é o nosso limite de escoamento, né? Isso aqui é típico para gráficos que não tem limite de escoamento definido, né? Fazer esse procedimento aqui de 0,02%, traça uma paralela ao regime elástico, e quando cortar o gráfico é a tensão que a gente vai se basear para escoamento. E também importantíssimo para projetos. Beleza, definimos a nossa tensão de escoamento. Carga máxima que pode ser suportada por um corpo que possui... Qual é a carga máxima que pode ser suportada por um corpo de prova cilíndrico que possui diâmetro de meia polegada, aqui, né? 2,8. Então, na verdade, a carga máxima. Carga máxima não é a tensão máxima, né? Carga máxima é a força, né? Então, o que a gente tem? Do gráfico, a gente tira o limite máximo, né? Limite de resistência, né? Que é lá em cima, né? A gente já discutiu sobre isso. Lá em cima. A partir daqui, o material entra em colapso e já era, né? Então, a gente não pode passar desse limite aqui. Se a gente passar, ele já se deformou plasticamente e já vai entrar em colapso o material, né? Então a gente tem aqui, através do gráfico também, a gente consegue observar 450 megapascal de limite de resistência. Se a gente tem a tensão igual a força sobre a área, né? Então, se a gente tem a tensão, que é a tensão máxima ali, né? Então, a nossa força máxima
A nossa força máxima vai ser igual ao quê? A tensão no limite de resistência, né? Vezes a área inicial. Área zero. É isso aqui. Isso aqui a gente já tem. Isso aqui calcula a partir do diâmetro. Né? Tá aqui o cálculo. Né? Tem 450 vezes 10 na 6, mega, né? Megapascal, vezes a área, né? Esse aqui é o diâmetro ao quadrado, divididos por 2, pi r ao quadrado, que é r ao quadrado, né? Na verdade, o diâmetro dividido por 2 vai dar r ao quadrado. E vai dar uma carga máxima, uma força máxima de 5.900 newtons, ou 57,9 kilonewtons. Tá? Essa é a carga máxima, a força máxima que suporta esse material. Então, se eu tenho, por exemplo, um cabo, claro que não é o caso, mas se eu tenho, por exemplo, um cabo de aço desse material aqui, né? Um cabo desse material, uma barra, né? Eu tenho, por exemplo, um guindaste. Eita, esse desenho de primeira série, cara, criança, não desenhar. Então, se eu tenho essa bitola aí de um diâmetro de meia polegada, né? Meia polegada, ou na verdade, meia polegada, né? Qual é o peso aqui, né? Qual é a força-peso? É justamente 57.900 newtons, né? Se a gente dividir pela gravidade, a gente, por exemplo, 57,9 kilonewtons. Mas se a gente falar em quilos, seria força, em quilograma força, seria 5,79 quilos. Quilos força, quilograma força. Essa é a carga máxima. Né? Antes de romper, claro, né? Até lá nós já deformamos isso aqui, já é uma outra história, né? Mas com uma força estática, assim, né? Pra gente largar alguma coisa e não romper, claro que ele se deformou plasticamente, ele se deformou tudo isso aqui, né? Na verdade, ele sofreu essa deformação aqui, né? 0,25 a 0, entre 0,25 e 0,30 ele se deformou. Né? Muita coisa. E se deformou de maneira permanente. A última, a variação do comprimento de um corpo de prova originalmente com 150 de comprimento, 250 milímetros de comprimento, foi submetido a uma tensão de tração de 345. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, a deformação. A deformação é o quê? A variação do comprimento divididos pelo comprimento inicial. Né? Então, se a gente olhar no gráfico, há 345. 345 é justamente esse ponto A aqui. Ó. 3, 4, 5. Se a gente baixar aqui, a gente tem uma deformação aproximadamente de 0,06. Então, está aqui. Nossa deformação e o nosso comprimento inicial. Né? É a variação, né? A deformação, essa variação de comprimento, né? Divididos pelo comprimento inicial. Aliás, desculpa,
Ele está pedindo e é justamente isso aqui, a variação de comprimento, né? Então a gente pegou a deformação, ele se deformou 0,06 vezes o comprimento inicial, vai nos dar o ΔL, né? Então ele deformou 15 milímetros, né? Em relação aos 250. 15 milímetros. Dúvidas? Não, nada. Tudo ótimo. Então tá. Então, a partir do gráfico tensão-deformação, a gente tira essas informações, né? Consegue tirar essas informações. E a partir daqui que as tabelas, as normas se baseiam, né? Então tá, pessoal. Basicamente é isso. Vou passar não agora, mas vou passar um trabalho para vocês, uns exercícios para a gente fazer como avaliação formativa, mas não preparei ainda, vou preparar. Mas é baseado nisso que a gente conversou até agora. Tá? Vamos ver aqui. Na verdade, a gente começou em propriedades, né? Propriedades mecânicas dos metais. Viemos falando de propriedades, ensaios, modos de elasticidade, limite de escoamento, limite de ruptura, cisalhamento, deformações, né? Ductilidade, resiliência, tenacidade, a dureza, né? A gente viu que a gente pode relacionar a dureza com limite de resistência, né? A gente viu que a gente consegue aumentar a resistência dos metais a partir de deformação plástica, a partir de tratamentos térmicos, que é a recristalização, né, ou recozimento, também chamado, e também pelo tempo, a temperatura, né, que é aumento de tamanho de grão, ou diminuição do tamanho de grão, na verdade, que é o que aumenta a resistência. Falamos bastante sobre encruamento. Falamos sobre o mecanismo, né, da recristalização. Então a gente está falando bastante coisa aí sobre comportamento de materiais metálicos, né? De propriedades de materiais metálicos. Sabe? De onde surgem essas propriedades, onde a gente usa, como que a gente tira propriedades, tá? E é isso aí. Por hoje é só. Se vocês não têm mais dúvida, vou encerrar minha gravação aqui.